Olá, tudo bom? Aqui é Letícia Ruiz e você está no Pílulas Veterinárias. Vamos conversar hoje sobre cadeia epidemiológica. Eu acho que a cadeia epidemiológica é o meu assunto preferido dentro da medicina veterinária, porque com ela eu consigo enxergar como controlar e às vezes até erradicar diferentes doenças transmissíveis nas populações animais. Então vem comigo, porque a gente vai fazer uma série sobre cadeia epidemiológica. Eu não me aguentei e eu pensei, se eu for falar só um vídeo sobre cadeia epidemiológica, a gente vai ficar umas 5 horas e meia aqui. Eu sei que vocês não têm paciência para tanto tempo. Então, eu quebrei ele em vários vídeos menores pra gente conseguir fazer uma série e vocês vão poder maratonar a cadeia epidemiológica. Olha que delícia. Então, vamos lá. O que é esse raio dessa cadeia epidemiológica? Você sabe como que uma doença se espalha numa população? Da onde que ela vem? Para onde que ela vai? O que está acontecendo no meio do caminho? Então, você já percebeu que as doenças elas não se espalham ao acaso, sem algum bom motivo. Não é aleatório. A gente vai ter uma sequência lógica. É quase como se fosse um roteiro para que a doença conseguisse passar de um animal para outro. E aqui eu estou falando doença e a gente já vai mudar um pouquinho o termo. Porque não é a doença que passa para o outro animal. O que passa é o agente etiológico, o agente causal, aquele micro-organismo, aquele parasita que vai causar aquela doença. A doença é a manifestação de sinais clínicos no organismo daquele hospedeiro. O hospedeiro é o cara que hospeda o agente patogênico. Olha só, epidemiologia nada mais é do que nossa língua portuguesa. Se você conseguir entender as palavras, você acaba deduzindo o que cada coisa significa. Então, se você tiver uma cadeia de transmissão na qual você precisa de vários elementos encadeados, como se fossem elos de uma corrente, para que ela aconteça, se você quebrar um elo, você vai atrapalhar essa disseminação. E é isso que a gente vai entender hoje. O que é essa cadeia epidemiológica e aonde a gente pode agir para quebrar ela. Nos próximos vídeos, a gente vai entrar mais a fundo em cada um desses elementos da cadeia epidemiológica, da cadeia de transmissão, beleza? Então, a gente vai entender que essa cadeia epidemiológica é um modelo que vai explicar a doença transmissível passando de um animal para outro, saindo daquele indivíduo que está com agente etiológico para chegar na próxima vítima. Então, a gente vai ter 5 elementos básicos. A gente tem a fonte de infecção, presta atenção nesses termos, vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Fonte de infecção, via de eliminação, via ou meio de transmissão. Eu acabo sempre falando via de transmissão, mas alguns autores gostam de falar também meio de transmissão, é sinônimo. Porta de entrada e susceptível. Então, imagina isso como um caminho obrigatório que o agente etiológico vai percorrer para conseguir sair, desse indivíduo que está infectado para chegar lá na próxima vítima. Então, esse vírus, essa bactéria, esse fungo, esse parasita, ele vai precisar de um organismo, normalmente, para ele poder se multiplicar. E aí, depois, ele precisa sobreviver no meio ambiente ou usar o meio ambiente de alguma forma para chegar até esse próximo organismo que ele quer infectar. E ele precisa conseguir entrar nesse carinha, né? Porque se ele não conseguir entrar, ele nem vai cumprir essa cadeia epidemiológica. Então, se você interromper qualquer ponto, você está minimizando a chance dessa enfermidade se disseminar numa população. Então, quem que é a fonte de infecção? A fonte de infecção é da onde esse agente etiológico está vindo, é a origem da infecção, é a fonte de infecção. Falei que era a nossa língua portuguesa o negócio? Então, essa origem da infecção, ela vai ser sempre, neste caso aqui, da epidemiologia, nós vamos falar que é sempre um animal vertebrado, tá? Vai ser sempre um vertebrado. Vocês vão ver que o invertebrado tem outro papel. E esse vertebrado, ele pode estar doente, você está vendo ele clinicamente doente, ali você vê sinais clínicos nele, você vê sintomas. Também tem uma discussão aí entre sinais clínicos e sintomas. Sinais clínicos é aquilo que o organismo está manifestando e sintoma é aquilo que o seu paciente relata. Na medicina veterinária, nossos pacientes não relatam, o que eles estão sentindo, mas eles estão sentindo, Às vezes o animal está com uma dor na pata, ele olha para a pata, Ele está te mostrando o que está doendo. Então, acho que o mais adequado seria a gente se falar sempre sinais clínicos na medicina veterinária, mas de vez em quando falar sintomas, acho que também não tem problema. A fonte de infecção é esse carinha, que está albergando a gente, que está hospedando esse agente etiológico. E ele, provavelmente, está doente ou não. E se ele tiver sintomático? Pois é, o assintomático também pode ser uma fonte de infecção. Você tem aquele cara que não está manifestando sinais clínicos. Você tem aquele animal que está com uma cara mais saudável do que a nossa. E aí, ele está transmitindo o agente etiológico.
Olha que safado. Ele é um problema para a epidemiologia e para o controle das doenças, né? Porque ele passa despercebido por todo mundo. Mas então é isso. Fonte de infecção é um hospedeiro vertebrado. Tem ossinhos, vamos colocar ele aqui na fonte de infecção. E aí esse agente ele precisa sair dessa fonte de infecção. E a gente vai chamar isso de via de eliminação. Nos livros vocês vão encontrar vários termos super chiques, científicos, técnicos explicando isso. Mas em resumo, via de eliminação é qualquer gosma, qualquer meleca que está saindo lá do animal que é a fonte de infecção. Você fala, Letícia, que gosma, que meleca. Qualquer secreção, qualquer excreção. Então, a gente está falando de urina, de fezes, de lágrima, de saliva, de descamação de pele. Falei leite já? Não lembro. Leite, sêmen, secreções de trato reprodutivo. Então, a gente tem uma série de materiais biológicos que são do hospedeiro e que estão saindo de alguma forma dele, levando esse agente etiológico para o meio externo. Então, essa é a via de eliminação. E a gente chega na via de transmissão. A via de transmissão é o elo da cadeia epidemiológica que é representado pelo meio ambiente. Então, são elementos do meio ambiente que não fazem parte desse hospedeiro e nem saíram do hospedeiro, então a gente está falando da fonte de infecção e da via de eliminação, mas que vão ser contaminados por alguma coisa que saiu desse hospedeiro que está infectado. Veja que eu falei, né, que o que está no ambiente se contamina e o que saiu da fonte de infecção, que é o animal vivo, é que estava infectado, né? Então, infecção e contaminação são conceitos diferentes também. Mas vamos voltar aqui para o foco. Então, a via de transmissão vai ter elementos do meio ambiente. A maior parte desses elementos vai ser inanimada, mas às vezes a gente tem alguns elementos animados. Mas antes de eu explicar isso, vou explicar para vocês que existe a via de transmissão direta e a indireta. Novamente, nossa língua portuguesa. Via de transmissão direta. Você tem contato da fonte de infecção com a próxima vítima que vai se infectar de forma direta, encosta um no outro. Focinho, mordedura, arranhadura, você tem um contato direto desses indivíduos. A mãe gestante passando, de repente, para o filho, o momento da amamentação, onde esse filhote vai tomar um leite, eventualmente, de uma mãe infectada. Então, você tem esse contato direto, tá? E a via indireta é quando esses indivíduos não se encostam. Acontece alguma coisa no meio do caminho que leva essa contaminação de um lado para o outro. Então, aí você tem os elementos inanimados entrando na via de transmissão indireta e a gente vai ter, por exemplo, o ar, o solo ou poeira, água contaminada, alimento contaminado, o seu equipamento de trabalho, de repente, você tá com uma bota ou um sapato que está contaminado, você vai levar essa contaminação para outros locais, para outros setores, uma agulha e uma seringa que está contaminada, um bisturi que está contaminado. Então, qualquer coisa, seu celular super contaminado para cima e para baixo, de repente, pode estar levando uma contaminação também. Então, coisas inanimadas podem levar e algumas coisas animadas. Quem é animado é quem tem vida, nesse caso. A gente está falando dos vetores. Então, vetor vai ser sempre invertebrado. Eu estou falando aqui de mosquito, de mosca, de carrapato, de piolho, desses trequinhos que ficam atrapalhando a gente, normalmente incomodando, né? Assim, eu gosto de joaninha e de borboleta, mas vamos deixá-las de lado. Estamos pensando nesses que estão associados à transmissão de doenças, principalmente. E aí podem ser vetores mecânicos que vão carrear esses agentes de um lado para o outro. Então, de repente, uma formiga pode carregar esse agente etiológico, barata, uma mosca pode pousar, pode viajar, né, 5 quilômetros e pousar em outro lugar. E aí você tem essa transmissão apenas pelo contato desse invertebrado carreando isso para cima e para baixo. E tem os vetores biológicos. O vetor biológico é aquele invertebrado onde você tem a multiplicação do agente lá dentro. Então, bem famoso é o tal mosquito da dengue. O Aedes aegypti vai ter multiplicação do vírus da dengue no seu aparelho bucal e vai fazer essa transmissão. Então, você vai ter, por exemplo, um agente etiológico bem famoso que o pessoal estuda no ensino médio, a doença de Chagas, né? Que a gente tem o barbeiro, que é aquele bicho que parece uma barata, feio, né? E aquele bichinho ali também vai fazer o papel de vetor biológico nessa doença. Tem uma discussão aí com nossos amigos parasitologistas em relação ao termo hospedeiro, que daí lá na parasitologia você tem um hospedeiro intermediário que pode ser um invertebrado, né? E aqui na epidemiologia acaba usando mais hospedeiro para os vertebrados e o vetor para o invertebrado. É coisa de professor que fica discutindo, tá? Pega a sua ideia, que é o que vale. Então você tem essa via de transmissão, que é o caminho para sair ali já depois de ter saído da fonte de infecção para chegar na próxima vítima.
E aí esse agente está no ambiente, ele está chegando na próxima vítima. Ele vai chegar, ele precisa entrar. Quando você vai entrar num lugar, o que você usa? A porta de entrada. Então, essa ficou simples de lembrar, né? A próxima vítima, que a gente vai chamar de suscetível, o suscetível, ele vai ter a sua porta de entrada invadida por esse invasor, que é esse agente patogênico, que quer chegar nele para causar uma infecção. Então, a porta de entrada vai ser qualquer coisa desse organismo, desse corpo, que permita a invasão. Então, eu estou falando, por exemplo, de mucosa ocular, vias aéreas, oral, e aí pode ser a infecção já começar aqui na boca, ou ela chegar a passar pelo trato digestório, chegar lá no intestino para poder fazer a sua invasão, a sua penetração na mucosa. Estou falando da pele, a pele íntegra ou a pele lesada. Estou falando de qualquer possibilidade de entrada desse micro-organismo invasor num organismo que está vivo, que é um hospedeiro vertebrado, que é a próxima vítima, que aí é o nosso suscetível. O suscetível é aquele cara que ele pode se infectar ou pode adoecer. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando essa diferença de doença e infecção. Mas são coisas diferentes. Você pode estar infectado, né, e estar assintomático, e você pode estar infectado, estar manifestando sinais clínicos, estar doente. Então, o suscetível é aquele cara que pode se infectar e ou ficar doente. Então, ele vai ter uma falha na proteção que impede a invasão. Tem coisa que a gente consegue se proteger naturalmente, tem coisa que a gente precisa de uma ajudinha, né? Por exemplo, uma vacina, e tem coisa que não adianta. Que mesmo vacinado, a gente vai se infectar, mas estando vacinado, a gente não vai desenvolver sinais clínicos. Mas para resumir aqui, o suscetível é aquele cara que não tem a proteção, que ele pode ser invadido e que esse micro-organismo ou esse parasita vai se multiplicar ali dentro. Então, quando a gente pensa na prevenção, a gente tem que considerar essa cadeia epidemiológica e ver aonde que a gente vai agir. A gente tem o que fazer com aquela fonte de infecção para fazer com que esse indivíduo deixe de ser uma fonte de infecção? E aí acabou o problema da cadeia epidemiológica. Ou então eu posso olhar esse suscetível e proteger esse suscetível de alguma forma, dar algum nível de proteção para que mesmo que o agente etiológico chegue, ele não tenha nenhum prejuízo? Ou eu posso olhar para o meio do caminho, a via de transmissão. O que está acontecendo nesse meio ambiente que está permitindo essa transmissão? Eu estou num ambiente onde os animais suscetíveis e fontes de infecção estão tendo contato direto? Eu estou num ambiente que esses animais estão separados, mas eu tenho alguma coisa que faz o micro-organismo parasita chegar lá no suscetível? Então você vai olhar para cada um desses pontos da cadeia e ver onde você pode atuar para minimizar essa transmissão. Eu sei que parece que eu já falei muita coisa, mas ainda vai ter vídeo explicando cada um desses pedacinhos da cadeia epidemiológica. A gente vai aprofundar em cada um deles, tá? Então, se você quiser dominar a epidemiologia de verdade, entender tudo o que está acontecendo aqui, acompanhe essa série, salva esse vídeo e compartilha com seus amigos. Aproveita, se inscreve lá no canal, porque daí você vai vendo sempre que sair o próximo vídeo, tá? Espero vocês no próximo e até mais!